Olá, tudo bem? Tamar aqui. Nós precisamos anunciar a Jesus Cristo ao mundo. Mas como? Como podemos anunciar a Cristo quando não temos a oportunidade de falar com as pessoas? Quais as atitudes que proclamam a Cristo? Como podemos ser capacitados para falar de Jesus? Quem deve estar comprometido em anunciar o Evangelho de Cristo? O que é que nos liga com Cristo e com as pessoas? O que é pregar a palavra de Deus com amor no coração? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, não perca mais tempo. É só clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. Clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para avisar o YouTube que esta mensagem é de Deus, que é importante e assim ele envia para mais gente, abençoando mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa se alguém é uma boa pessoa, que pratica boas obras, caridade, faz o bem, dá esmolas, ela precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz que Cornélio era piedoso, justo, temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas para o povo, tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus e orava o tempo todo para Deus. Não era qualquer oração, nem qualquer esmola. A Bíblia diz em Atos 10, versículo 4, que um anjo de Deus disse para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele orava com sinceridade e dava esmolas com amor no coração. Só lhe faltava uma coisa: conhecer a Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador e ser cheio do Espírito Santo. Seja um homem justo como Cornélio, ou um bandido como o ladrão da cruz, seja um pescador como Pedro, ou um perseguidor da igreja como Saulo, todos precisam de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse mesmo Saulo, perseguidor da igreja, após ter um encontro com Cristo e ser transformado em Paulo, disse aos Romanos no capítulo 10, versículos 13 e 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como as pessoas invocarão aquele em quem ainda não creram? E como crerão nele se não ouvirem a respeito dele? E como ouvirão se ninguém lhes falar? É preciso, pois, anunciar o Evangelho, falar de Cristo, compartilhar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam, creiam, mudem de vida e sejam salvas. Mas o Evangelho não é pregado apenas com a boca, é pregado também com a vida, com o exemplo, com o comportamento, com as atitudes. O Evangelho de Cristo não é teoria, é vida prática. É como você age no dia a dia. Não é o seu comportamento na reunião, no culto ou na missa, mas o que você faz quando está fora do templo. O Evangelho não foi nos entregue para ser discutido ou debatido, mas sim anunciado. Paulo diz a Tito no capítulo 3, versículo 9, não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não se torne uma presa fácil das filosofias deste mundo ou das sutilezas do inimigo. Fique com a palavra de Deus, siga o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Vamos espalhar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Quem está em Jesus Cristo já abandonou a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca, a mentira e os pecados da carne. Já tirou a roupa suja do velho homem e já se vestiu do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está preso em uma casa em Roma e escreve as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão.
Em Colossenses 3, versículo 11, ele afirma que em Cristo não há grego nem judeu, brasileiro nem argentino, circuncisão nem incircuncisão, assembleiano nem batista, bárbaro nem cita, nacional ou estrangeiro, servo ou livre, patrão ou empregado. Cristo é tudo em todos. Nele somos um só corpo, e todos que estão nele são por ele capacitados para espalhar a sua palavra de uma forma ou de outra. Foi ele quem deu a sua vida por nós. O evangelho que pregamos serve primeiro para nós. O apóstolo Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O mundo continua precisando de Jesus. Precisamos pregar com as nossas palavras e atitudes, anunciando que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E como se prega com as atitudes? Vivendo como Cristo ensinou e como a palavra de Deus nos ensina. Com misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e, sobretudo, com amor, o vínculo da perfeição. Pregar o evangelho com as atitudes é manter os valores cristãos, quando o mundo aponta para o contrário. É defender a causa de Cristo, é manter a fé, é resistir àquilo que a sociedade depravada quer impor. É não se corromper com os padrões do mundo, é ser nascido de novo, liberto pela verdade, e a verdade é Jesus. É viver em paz, seguindo a paz e levando a paz. É não viver pecando, não praticar iniquidade, mas purificar-se a si mesmo pelo sangue de Jesus. Como Pedro diz na primeira carta, capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Pregar o evangelho com atitudes é não apenas deixar de fazer o mal, mas também fazer o bem. Tiago, irmão de Jesus, diz no capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Viver o evangelho é fazer o bem, é ajudar ao próximo, é estender a mão ao necessitado. O mundo continua carente de Cristo e da palavra de Deus. Continuemos espalhando o amor de Cristo, compartilhando a palavra de Deus e, acima de tudo, vivendo de acordo com essa palavra. A ordem que Cristo deu para todos os seus seguidores foi: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Pregar o evangelho, espalhar a palavra de Deus, compartilhar o amor de Cristo, semear a semente espiritual, não é tarefa só dos pastores, missionários, bispos, evangelistas, de forma alguma. É tarefa de todos. É mandamento de Cristo. E Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, me é imposta essa obrigação e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E ele diz mais, no versículo seguinte, o 17, ele complementa, e por isso, se o faço de boa mente e de boa vontade, serei recompensado, mas se de má vontade, faça apenas para cumprir uma obrigação. Você tem compartilhado a palavra de Deus com amor, de boa vontade, ou apenas para cumprir uma obrigação? Pare de dar desculpas e cumpra seu papel de seguidor de Cristo. Espalhe a palavra de Deus. Anuncie o reino dos céus. Para anunciar o evangelho, é fundamental nos prepararmos. Como? Orando, pedindo a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Nós não temos absolutamente nada de nós mesmos. Tudo vem dele, do Pai das luzes, do Deus Jeová onipotente, do Criador de todas as coisas. Deus seja louvado. É Ele quem opera tudo em todos. Vamos permanecer fiéis ao Evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo, que aponta para o Cristo crucificado que foi ressuscitado. Este Evangelho não é massagem no ego do ser humano. Não é antropocêntrico, não coloca o homem no centro de todas as coisas, não fala só do que lhe agrada, não faz vista grossa para o pecado, não é oba-oba, não é porta larga, não é caminho e espaço. O evangelho que nós pregamos é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho que sara, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que resgata o homem que está indo para o inferno e o leva para o céu. O mundo continua sedento desta palavra e ela está agora com você. É você que tem que fazer chegar nas pessoas. É com você que Cristo está contando para que o Evangelho do Reino seja pregado a todos. Viva o Evangelho, espalhe o Evangelho, o poder está na palavra. Nós somos apenas vasos de barro, usados para a sua honra e a sua glória. Jesus Cristo era o único assunto do ministério de Paulo, e ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que temos em nós, simples vasos de barro? Paulo responde no versículo anterior, o 6, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse conhecimento foi Deus quem resplandeceu no nosso coração. O Evangelho de Cristo é perdão dos pecados, libertação das trevas, é graça, é misericórdia. Este Evangelho levanta o caído, restaura o abatido, tira o homem das garras do inimigo e faz dele um servo de Deus abençoado. Este Evangelho tira o homem da sarjeta e faz dele um pai de família honrado. Tira o ser humano do vício, do alcoolismo, das drogas, da boca de fumo, do mundo da criminalidade, do antro de perdição e o transforma de criatura de Deus em filho de Deus. O Evangelho de Cristo que pregamos não é o Evangelho que visa julgar e condenar o ser humano, mas sim um Evangelho que perdoa e salva. É o Evangelho do amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor que nos vincula, que nos une a Cristo e ao próximo. Confrontemos o mundo com a verdade, mas com o amor. Resgatemos as almas que estão na escuridão, seguindo a passos largos para a perdição, mas façamos isso com amor. Como é esse amor? É benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ensinou isso foi o grande apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça para que anunciemos ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like. Clica no joinha, escreva no comentário eu concordo e espalhe esta palavra de Deus para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.